Capítulo 1042, Clã do Dragão Ancestral. Tradução do Koan. Revisão. Nies Empadrim. Oitavo nível dos Infernos em Chamas. Mesmo quando colocado em toda a história do clã ancestral da Fênix, isso não era nada menos que um milagre. Essa profundidade poderia ser chamada como um nascimento de uma nova era. Ótimo! O Lieshi não pôde deixar de rir ruidosamente. Ele originalmente só queria ver a performance de Lin Ming. Ele não tinha esperanças que ele realmente seria capaz de chegar no oitavo nível. Quanto a vocês dois, o que acham? O Lieshi bateu palmas. Ele tinha uma personalidade direta e ousada. Agora que ele estava tão feliz, ele não conseguia esconder sua satisfação e orgulho, assim ele riu enquanto falava com os dois emissários do clã do Qilin. A mulher do clã do Qilin engoliu em seco. Ela abriu a boca como se quisesse dizer alguma coisa, mas no final nenhuma palavra saiu. Ao lado dela, o homem sorriu vigorosamente e disse com alguma dificuldade gaguejando, ele é muito bom. Os dois emissários estavam bem conscientes do que significava um discípulo novato na sétima etapa da destruição da vida chegar ao oitavo nível dos Infernos em Chamas. Embora seu clã do Qilin estivesse transbordando com gênios, quando esses gênios eram comparados a Lin Ming, eles não conseguiam nem chegar à metade de sua altura. Rumores eram ouvidos, mas apenas quando vistos ficavam claros. Quando souberam que Lin Ming havia derrotado Xanion, eles sempre tinham uma dúvida em seus corações. Mas agora que viram os resultados de Lin Ming com seus próprios olhos, ficaram realmente sem palavras. Mas depois disso, Lin Ming não parou que atingiu o oitavo nível. Ele libertou completamente a força do deus Herege e continuou a avançar. Então, ele inesperadamente conseguiu alcançar a profundidade de 1.500 milhas no oitavo nível dos Infernos em Chamas antes que chegasse ao seu limite. O resultado final de Lin Ming foi 1.500 milhas de profundidade no oitavo nível. Esta era uma profundidade aterradora. Os discípulos dos três palácios filiados ficaram entorpecidos devido ao choque. Para eles, o sétimo nível já era um conceito difícil de entender, imagine o oitavo nível. Yanwei também foi extraordinária. Seu resultado final foi a 5.000 milhas de profundidade no sexto nível. Se esse resultado fosse anunciado em tempos normais, bastaria para alarmar a sede do clã ancestral da Fênix. Mas agora, quando comparado a Lin Ming, esse resultado parecia um pouco insuficiente. Eu realmente devo parabenizar o Sr. Wu, você realmente aceitou um discípulo maravilhoso dessa vez. O Lieshi riu alegremente. Pode-se dizer que a sorte desse velho está finalmente mudando para melhor. Que tal isso? Por acaso Lin Ming Yanwei tem as qualificações para entrar no reino místico da besta divina? Claro! No entanto, existe algum risco associado a entrar no reino místico da besta divina. Sr. Wu deveria formar alguns planos de contingência caso ocorra alguma emergência. Mulher do clã do Qilin disse, mudando de assunto. Claro. Jade que não é cortada e polida não pode ser transformada em nada bom. Para um artista marcial crescer, correr riscos e sofrer com perigos implacáveis é normal. Se não houver riscos e um gênio simplesmente permanecer no clã ancestral da Fênix durante todos os anos em reclusão, então eles nunca terão grandes realizações. Uma besta deve retornar às montanhas para se tornar o rei de todas as bestas. Se alguém morre apenas por causa de um pouco de risco, então só pode ser dito que o seu destino não era o suficiente. Se for assim, então a morte será seu destino inevitável para começar. Quanto aos riscos envolvidos no reino místico, o Lieshi estava extremamente confiante quanto a Lin Ming Yanwei. Ele acreditava firmemente que personagens como eles não morreriam em algum reino místico. Ainda há alguns meses antes da entrada no reino místico, por isso temos que retornar ao clã e nos preparar. E Sr. Wu, você deve estar ciente de que o clã do dragão ancestral também tem vários talentos extremos entre sua geração mais jovem. Temo que haverá um embate entre todos nesta aventura. Eu me pergunto como o sobrinho aprendiz Lin se sairá no caos. Eu também conheço esses bebês do clã do dragão ancestral. Como eles poderiam se comparar com o próprio discípulo deste velho?
O Lieshi orgulhosamente disse, assumindo uma postura como se nenhum desses discípulos do clã do dragão ancestral pudesse competir com Li Ming. Mas, aquelas palavras de como eles poderiam se comparar com o próprio discípulo deste velho realmente deixaram os dois emissários do clã do Qilin olhando para trás, espantados. De acordo com o que eles sabiam, foi somente quando Li Ming derrotou X-Anium que o Lieshi o recebeu como discípulo. Mas, ouvindo o significado por trás das palavras de Wu Lieshi, era como se todas as realizações de Li Ming fossem devidas aos ensinamentos de Wu Lieshi. Claro, eles só pensaram isso. Nenhum deles ousou expressar seus pensamentos em voz alta. Li Ming é realmente feroz, mas o clã do dragão ancestral não pode ser subestimado. Desta vez, o nosso clã do Qilin e o clã do Rock podem ter algumas dificuldades. A razão pela qual o clã do dragão ancestral era tão forte não era apenas por causa de quão ampla e vasta era a sua linhagem, mas também porque eles tinham mais de 10 vezes o número de membros que o clã ancestral da Fênix. O clã do dragão ancestral era composto por mais de 1 trilhão de pessoas. Com um número tão grande de membros do clã e uma linhagem sanguínea tão vasta, o clã do dragão ancestral naturalmente tinha mais jovens heróis de elite entre seus membros. Esta também era a razão pela qual o clã do dragão ancestral foi capaz de produzir um Lorde Absoluto. Em anos normais, nem todos os jovens heróis de elite dos 3 outros clãs das bestas divinas combinados eram páreos aos do clã do dragão ancestral. Correspondentemente, a maioria dos benefícios no reino místico da besta divina também era obtida pelo clã do dragão ancestral. E desta vez, com uma aberração monstruosa como Li Ming adicionada a esse bolo, o clã do Qilin e o clã do Rock teriam um pedaço muito menor dele para dividir. Enquanto os dois emissários do clã do Qilin pensavam nisso, tudo que podiam fazer era forçar um sorriso a contragosto. O resultado final de Li Ming no julgamento de fundação da Fênix Ancestral, no qual ele chegou ao 8º nível dos infernos em chamas, logo se espalhou para a sede do clã ancestral da Fênix. Neste momento, dentro de um grande palácio imortal do clã ancestral da Fênix, havia um reino dimensional cheio de paisagens elegantes e belas. Aqui, havia trechos de montanhas celestiais, vastos mares de nuvens, gloriosos palácios de jade e pavilhões à beira do lago espalhados por toda parte. Inúmeros pássaros espirituais voavam pelo céu. Havia garças azuis divinas segurando vinho, macacos brancos trazendo frutas. Tais imagens eram realmente bonitas demais para serem vistas. E no centro desse paraíso havia uma imponente árvore para sol. Centenas e milhares de pessoas podiam dar as mãos e ainda não seriam capazes de envolver o tronco desta árvore. E, debaixo dessa gigantesca árvore parasol, havia uma mesa de pedra lisa. Sentado a esta mesa de pedra, um velho vestido de amarelo e uma pessoa de meia idade com uma longa barba estavam jogando xadrez. Esse velho era um ancião superior do clã ancestral da Fênix. E quanto ao homem de meia idade com uma longa barba, ele era o atual patriarca do clã ancestral da Fênix, Feng Ziang. O que aconteceu? O velho vestido de amarelo olhou para cima e perguntou. Ele notou que Feng Ziang hesitou por um momento agora. Li Ming. Ele finalmente terminou seu teste. Ele conseguiu alcançar o 8º nível nos infernos em chamas. Ou, é mais preciso dizer que ele atingiu uma profundidade de 1.500 milhas no 8º nível. Oh! O velho vestido de amarelo pegou uma peça de xadrez em sua mão enquanto uma luz maravilhosa florescia em seu olhar. Que incrível! Ziang, você não participou do julgamento de fundação da Fênix Ancestral como um discípulo novato há 50.000 anos? Se bem me lembro, você atingiu uma profundidade de 4.000 milhas no 7º nível. Quanto a mim, participei há 70.000 anos e ainda fui pior do que você, chegando a uma profundidade de 1.500 milhas. Está certo. O 8º nível nunca imaginei que isso fosse possível. Se não houver nenhum acidente, Li Ming se tornará uma figura no nível de Xiao Dao Ji ou Fengtian no futuro. Não apenas isso, mas além de Li Ming, há também Yan Weber. Além disso, no Palácio Central há também alguém que conseguiu atingir o 6º nível. Mas pensando nisso, é realmente um fracasso.
O Palácio Central tem mais recursos e as melhores condições, e ainda assim os discípulos ali criados são inferiores aos que passaram na estrela espiritual flamejante. Você não pode culpar o Palácio Central, seu desempenho foi o mesmo de sempre. É só que a aparição de um gênio monstruoso que não aparece a cada 10 milhões de anos como Li Ming está além das expectativas de qualquer um. Desta vez, o velho Wu realmente ganhou muito. Mas a família Xiao e a família Wang também não tinham como competir com aquele velho Wu. Não é como se eles pudessem deixar de lado todos os gênios de sua própria família para criar um estranho. Falando nisso, o reino místico da besta divina está prestes a abrir. Você planeja mandar Li Ming para lá? O velho vestido de amarelo perguntou de repente, enquanto brincava com a peça de xadrez de cristal em sua mão. Claro! Temos que gastar 1 bilhão de pedras solares violetas para abrir o reino místico, então certamente não podemos fazer com que Li Ming perca tal grandiosa chance de sorte. E 1 bilhão de pedras solares violetas, e? O velho vestido amarelo riu. Sempre que esse tempo chega, o emissário do Departamento de Assuntos Internos fica tão exausto que parece uma berinjela congelada. É realmente caro, mas também vale o custo. Nosso clã ancestral da Fenice deve ser capaz de lutar por mais de 10 lugares desta vez. Isso está certo. Nós deveríamos ter 12 lugares. O clã do Qilin e o clã do Rock deveriam ter, cada um, 10 lugares. Quanto ao clã do Dragão Ancestral, eles deveriam ter 36 lugares. 36. O velho vestido de amarelo franziu a testa. Isso é mais do que todos os outros 3 clãs combinados. A cota de pessoas permitida no julgamento de fundação do reino místico da besta divina era baseado na qualidade dos gênios em cada geração jovem dos clãs. Quanto maior a qualidade dos gênios que um clã tinha, mais lugares a eles seriam distribuídos. Caso contrário, eles receberiam menos lugares. Estas eram as regras estabelecidas pelo clã do Dragão Ancestral. O clã do Dragão Ancestral tinha uma imensa população, assim como muitos recursos. Assim, eles transbordavam com talentos. Toda vez eles obtinham a maior parte da cota de vagas. Cada vaga era extremamente preciosa, porque cada vez que uma pessoa era enviada para o reino místico da besta divina, era necessário que uma enorme quantidade de pedras solares violetas fossem usadas. Isso porque havia uma estranha barreira de energia separando o reino místico da besta divina e o reino dos deuses. Quanto ao que essa barreira era ou como se formava, ninguém sabia. Talvez nem tenha sido criado por mãos humanas, mas sim formado naturalmente pelo tal celestial. Um mortal poderia passar por essa barreira, mas para um artista marcial passar, eles precisavam consumir uma enorme quantidade de energia. Quanto maior o seu cultivo, mais energia era necessária. Se alguém quisesse que uma potência do reino Lorde Divino passasse para o reino místico da besta divina, então a quantidade de pedras solares violetas necessárias para fazer isso seria um número inimaginável. Talvez até dúzias ou centenas de bilhões de pedras solares violetas não fossem suficientes. Quanto a um personagem no reino Lorde Sagrado, esqueça-o. Havia inúmeros tesouros e oportunidades de sorte para serem encontradas no reino místico da besta divina. Muitas dessas chances de sorte até fariam a boca de alguns lordes sagrados e lorde absoluto salivar. Mas, infelizmente, esses anciãos supremos na verdade não podiam explorar porque os custos eram muito grandes. Toda vez que os clãs das bestas divinas mandavam membros, eles só podiam enviar algumas dúzias de artistas marciais, todos no reino mar divino ou nas etapas da destruição da vida. A quantidade que eles poderiam explorar era altamente limitada. Assim, embora o reino místico da besta de Deus tivesse estado nas mãos dos 4 clãs das bestas divinas por mais de 100 milhões de anos até agora, os tesouros que os 4 clãs das bestas divinas obtiveram no reino místico da besta divina era menos de 1/1000º do que estava lá. Dentro havia uma enorme quantidade de coleções misteriosas e fantásticas de todos os tipos. Se a totalidade dos tesouros fosse escavada, o valor total da riqueza simplesmente não poderia ser imaginado. Seria o suficiente para causar uma guerra massiva em todo o reino dos deuses.
Mas, era também essa estranha regra limitadora do reino místico da besta divina que permitia que os 4 clãs das bestas divinas se mantivessem com calma e firmeza o reino místico por todo esse tempo. Caso contrário, pode haver algumas influências no nível Reino Lorde Absoluto que uniram forças para lutar contra os 4 clãs das bestas divinas. A sensação de ver uma montanha de tesouros na frente deles e ainda não ser capaz de tocá-la não era muito melhor. Um mortal poderia consumir uma quantidade minúscula, quase imperceptível, de energia de transmissão para atravessar, mas os mortais eram muito fracos e frágeis demais. Eles nem eram capazes de suportar o poder de rasgar o espaço na matriz de transmissão e seriam reduzidos a cinzas antes que algo acontecesse. Quanto a um artista marcial no reino Xiantian ou um artista marcial no reino núcleo rotativo, embora eles conseguissem ser transmitidos para o reino místico da fera divina, eles não eram capazes de resistir aos perigos de lá. Eles poderiam ir, mas nunca poderiam voltar. Era por todas estas várias razões que os melhores candidatos para despachar eram os gênios mais talentosos entre os discípulos juniores. Os cultivos desses discípulos juniores não era muito alto, então a energia necessária para enviá-los não era muito alta. Mas também eram indivíduos com força de combate extremamente alta. Eles poderiam competir com os artistas marciais do Reino Mar Divino nas etapas da destruição da vida, ou lutar com os artistas marciais do Reino da Transformação Divina no Reino Mar Divino. Sua capacidade de sobreviver era alta o suficiente. Além disso, entrar no Reino Místico era uma grande chance de sorte para começar. Enviando um discípulo que era um gênio altamente talentoso era o melhor uso de uma vaga. O clã do dragão ancestral é muito mandão. O número de discípulos que eles enviam é, na verdade, 3 vezes o nosso e ainda assim eles só têm que pagar 1,5 bilhão de pedras solares violetas. Isso não é muito mais do que pagamos. Toda vez que temos que subsidiar livremente seus discípulos com nossas pedras solares violetas. O homem vestido de amarelo disse com indignação, irritado enquanto pensava nisso. Feng Ziang sacudiu a cabeça. Era assim que as coisas funcionavam. O clã do dragão ancestral era o mais poderoso, assim eles eram capazes de proteger a totalidade dos recursos totais nos 4 grandes clãs das bestas divinas. Eles desempenharam o papel de dissuasor a todas as outras influências que ousariam se mover contra eles. Em resumo, estas pedras solares violetas não eram diferentes de uma taxa de proteção que o clã do dragão ancestral recebia.